Olá, bom dia. Vamos animando aí a nossa manhã espírita nessa terça-feira, voltando aos nossos estudos da obra Nosso Lar, que eu quero deixar claro para vocês que nós faremos de terça a quinta-feira os nossos estudos. É, E depois, né, quando a gente sair dessa quarentena, não sei quando, a gente vai diminuir um pouco mais ainda em virtude dos nossos compromissos, mas faremos pelo menos uma vez na semana o estudo da obra Nosso Lar, na Manhã Espírita. E teremos também outros eventos, mas em live, assim, a gente acaba diminuindo em virtude dos compromissos. Mas, por enquanto, a gente vai continuar fazendo de terça-feira a quinta-feira. Então, são 3 vezes na semana o nosso estudo. E a gente vai tentar continuar, né, gente? Vamos firme e forte, porque faz falta, né, nós estarmos aí dialogando com vocês, estarmos sabendo que vocês estão aí acompanhando o estudo, e o próprio estudo faz falta para todos nós. Vamos iniciar com a nossa prece. A minha água já está ali, e vamos pedir a Jesus que ele nos abençoe. Querido amigo Jesus, Deus nosso Pai, irmãos da espiritualidade, que possamos, nesse estudo, mais uma vez, harmonizar o nosso lar e nos abençoar com esse conteúdo tão especial que traz a nós inúmeras reflexões. Abençoa, Jesus, a todos que estão aqui conectados, bem como também leve essas energias àqueles que precisam. Que assim seja. Assim seja, né? Bom dia, Valquíria. A gente vai estar junto sempre, né? Se Deus quiser, não existe distância para o espírito, né? E ainda com a internet não tem como. Então, só se cair a rede aí. Aí o negócio fica complicado, mas a gente continua ligado aí pelos pensamentos. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 20. Fizemos, na quinta-feira passada, o capítulo 19, só recordando, falou-se da jovem desencarnada, que é a sobrinha da dona Laura, que estava na casa. Foi colocado para ela algumas noções do que é o amor verdadeiro, do que é um relacionamento verdadeiro. Bom dia, Terezinha, querida. E colocando isso para ela, foi assim, não foi fácil, mas ela ainda está naquele período de entendimento. E hoje nós entramos no capítulo 20, Noções de Lar, que vem a dona Laura, então, falar para nós um pouquinho mais do que é o lar, né? Do que deveria, na verdade, ser o lar. Nós vivemos em um mundo de transição aqui na Terra. Então, a gente percebe que os próprios lares, as próprias famílias vivem muito em dificuldade, né? Vivem muito em sintonias diferentes. E os próprios casais não se esforçam muito para estar na mesma sintonia. E acabam, então, havendo aí muitas dissoluções, dissolvendo lares, e infelizmente acaba acontecendo isso. Não que o espiritismo seja contra o divórcio, nada disso, né? Já veio muitas questões para a gente responder no momento perguntas e respostas sobre qual é a posição do espiritismo com relação ao divórcio. E, na verdade, o espiritismo, ele não tem, assim, essa posição contrária, né, ou a favor, não existe isso dentro da doutrina espírita. Existe a explicação do plantio e da colheita, e existe também a explicação de que no momento em que, né, não há condições, né, de as duas pessoas estarem no mesmo lar, mesmo porque vai haver a partir daí uma violência, um erro aí maior, um comprometimento maior, então é melhor que estejam separados, né, e possam viver em sintonia, mesmo que separados. Então, na verdade, nós estamos aqui nesse planeta e a gente vive, e nós precisamos colher aí os frutos do nosso plantio, mas sempre com bastante sabedoria. Nesse capítulo 20, Noções de Lar, André Luiz, como sempre, ele buscava, né, com a sua curiosidade e com o seu
empenho em saber cada vez mais, principalmente que foi muito bom ele buscar isso daí nele para trazer para nós, ele conversa com a dona Laura a seguinte questão. A senhora, dona Laura, eu observo, ele fala para ela, que a senhora tem muitas atribuições aqui na sua casa, né? Tanto é que ela está com a sobrinha recém-desencarnada, ela acolhe ali o Lísias, ela agora está acolhendo André Luiz. A senhora tem atribuições fora de casa? E ela fala, sim, claro, nós temos sim. Afinal, as finalidades aqui da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Então, em nosso lar, existe muito trabalho e muito aprendizado. Então, o espírito que desencarna e já tem condições de ter uma casa, como é o caso da dona Laura, é, a pessoa, o espírito trabalha na sua casa, lógico, no seu lar, né? Procura estabelecer sintonias positivas dentro do lar, mas também trabalha fora do lar. Por quê? Porque ela explica que a finalidade de estar ali no nosso lar, que é uma cidade de transição, olha só, hein? Ela fala uma coisa interessante. Também o nosso lar é uma cidade de transição. Não é uma cidade que as pessoas vão ficar ali para morar para sempre, o espírito. É transitório, então é um local que acolhe os desencarnados, que acolhe os recém-chegados, uma das cidades, porque existem inúmeras no mundo espiritual, que acolhe os recém-chegados do umbral, mas que esses recém-chegados, eles estão ali em transição. Ou seja, ou voltam para reencarnar, ela fala aqui, estão se preparando para reencarnar, ou também estão se preparando para outras esferas espirituais mais elevadas, desde que trabalhe muito. Então, o trabalho é essencial. Aí ela colocou aqui, olha, mas as organizações da Terra, o lar terrestre, é que há muito se esforça para se melhorar, mas ainda tem muito a se aprender. Vive o lar terreno em profundas ilusões, né? Que são as ilusões nossas daqui da Terra, né? Às vezes a gente constrói um lar, muitas pessoas, mas já constrói iniciando-se com interesse. Eu já vi mesmo, assim, eu falando, fazendo um comentário particular, muitas pessoas falarem assim para mim. Ô Maria, agora que você está separada, você tem que apresentar aí um namorado para a sociedade, não sei o quê. Eu não tenho que apresentar nada, não tenho que apresentar, não sou obrigada, né, nem a ter alguém, nem a apresentar alguém para a sociedade. Eu tenho a obrigação do meu crescimento espiritual que na Terra seja ele da forma que eu puder fazer, mas eu não tenho a obrigação de apresentar ninguém. E aí as pessoas ainda concluem, se não a maioria. Posso falar para vocês assim, ó, 99% das pessoas ainda conclui. Aí ainda quando você encontrar alguém, que essa pessoa possa te oferecer algo. Olha só, e se oferecer algo, o que é que a gente espera das pessoas? O que é que se espera no casamento hoje em dia, nas relações? Primeiro é o currículo da pessoa, ou primeiramente é a pessoa ser um homem de bem e uma mulher de bem? Um homem de bem, a gente fala assim, no sentido geral, homem e mulher. Nós precisamos encontrar os nossos parceiros, as nossas parceiras. Primeiramente, o currículo principal é ele ser um homem de bem, né? Aquele homem de bem, trabalhador, honesto, que tem boas visões, mas e não, em primeiro lugar, o seu currículo, o que ele tem de material, qual é a casa que ele tem, qual é o carro que ele tem, se ele tem uma moto, se ele tem uma profissão na sociedade que é tão importante, e daí? De repente, essa pessoa tem tudo isso que é material, mas ela não é um homem de bem, ela não oferta para você é, o amor verdadeiro e muito menos oferta para você a confiança e também a estabilidade emocional e espiritual e o respeito que precisa se ter. Nós conhecemos muitas pessoas que acabam indo
por esse interesse, em primeiro lugar, ver o currículo da pessoa e acabam depois com transtornos terríveis. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem um grande patrimônio, mas ela não tem moral, né? Ela não tem moral e ela não tem respeito. E a pessoa é obrigada, muitas das vezes, a ficar ali. Mas isso que a dona Laura estava querendo dizer, olha só que ela fala algo muito bonito, como que é o lar. O lar, como que deveria ser o lar, na verdade. Aqui na Terra a gente tem que procurar nesse sentido. O lar é como um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino. Olha só, gente, a reta vertical sobe, a reta vertical. Ela é o sentimento feminino. Por quê? Porque o sentimento feminino envolve as inspirações criadoras. E a gente sabe muito bem que é isso mesmo, que a mulher, ela tem o seu sentido. A mulher, ela sente. A mulher recebe muita intuição. Muitas coisas que a mãe fala para o seu filho, ela prevê, né, muitos acontecimentos só com a sua intuição, de forma a protegê-lo, assim como fala para o esposo, assim como fala para todos. Então, a mulher, ela é o ângulo vertical, olha que coisa mais linda, ângulo vertical, né, em sintonia com o Criador, em sintonia com a espiritualidade. E o homem, cadê aqui? O homem é a reta horizontal. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha das realizações no campo do progresso comum. Olha só, o homem em marcha da realização, ele fica aqui, e é verdade, né? A gente sabe que é, a mulher ela tem o sexto sentido, o homem não tem esse sexto sentido, mas o homem tem ali aquele é, algo maravilhoso, né? Aquele sentido maravilhoso do trabalho, da construção. Então, os dois devem trabalhar juntos. E ela fala, unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Só que, infelizmente, na Terra tem acontecido o contrário. Une-se primeiro corporalmente e depois espiritualmente, né, gente? Principalmente hoje em dia. Hoje em dia, a primeira coisa é a união corporal, para depois a união espiritual. E isso, na verdade, está errado. Mas, hoje em dia, evoluiu-se, entre aspas, vamos dizer, evoluiu-se não é a palavra, mudaram-se os critérios, né? Então, está indo por aí o que não é muito legal. Mas, ela fala assim, o verdadeiro instinto doméstico deve basear-se nos justos direitos e deveres legitimamente partilhados. Os deveres domésticos aqui na Terra, doméstico que fala aqui, da instituição do casamento, deve ser igualmente partilhados. Os direitos e deveres são iguais. Então, ela coloca aqui a mulher e o homem como duas pessoas que têm os mesmos direitos e que têm os mesmos deveres. Só que, quando o marido permanece calmo, olha o que acontece. A mulher parece desesperada. Então, como a gente vive nesse mundo de transição e de prova e expiação, às vezes isso acontece. Desculpa. Quando o marido está calmo, aí vem o desespero da mulher. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Olha só. Então parece que a gente caminha assim em vertentes diferentes. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternuras e sentimentos, rumos aos planos superiores da criação. Então, quer dizer, nem a mulher, muitas das vezes, compreende o esposo nas suas dificuldades e também nos seus temores, nas suas lutas, e o homem também não consegue, muitas das vezes, e nem dá atenção para seguir a esposa junto dessa compreensão que ela tem maior de uma linha vertical. Ou seja,
Ou a esposa às vezes chama o marido, vamos numa igreja, vamos fazer uma oração no lar, vamos fazer um trabalho diferente, né? Naquela intuição de agregar uma energia positiva no lar e o marido, eu não vou não, isso daí é tudo besteira. Tô cansada, eu vou ficar aqui assistindo o meu jogo, ou eu vou ficar tomando a minha cerveja, ou eu, enfim, não quero saber disso. E aí, o que que acontece? Aí começa a haver as dificuldades dentro do lar também. Não que seja culpa do marido, nem que seja culpa da esposa. A culpa são dos dois. 50% de cada um. Não existe 100% de culpa, no relacionamento. Então, são 50%. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Então, a mulher quer chamar o marido, vamos conversar dos nossos filhos, o que está acontecendo. O marido vaza, quer falar outras coisas. Se a mulher fala, se o marido, se o esposo fala de negócios, a mulher pega e voa os pensamentos dela para moda, para os interesses dela e não presta atenção e acaba não acompanhando o raciocínio do marido. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construir um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Então, quanto que é difícil a convivência entre duas pessoas na mesma casa. O quanto é difícil a formação realmente correta, realmente serena e espiritual de um lar, em virtude de ter duas mentes totalmente diferentes, com vertentes e retas diferentes, mas que resolveram tentar. Então, a partir do momento que se resolve tentar, deve-se colocar no lar a religião, que é muito importante, seja aquela qual for. Todas as religiões levam a Deus, todas as religiões propagam o bem e o amor, né? Ensinam Jesus. Mas se nós, por exemplo, conseguirmos aí propagar o espiritismo, a gente vai entender que além do nosso lar em casa, existe aí as nossas relações familiares em casa, já instituída muito antes, que nós já viemos antes com o comprometimento de estar nesse lar. Então, a gente tem que procurar o evangelho, o estudo, o esclarecimento, a paciência, o diálogo, dialogar, né? Para que haja, então, a compreensão. Aí André Luiz fala assim: olha, mas senhora Laura, essas definições são pensamentos novos, né? Bem diferente do que se conhece na Terra. Imagina na época de André Luiz, porque ele mesmo, no lar dele, ele simplesmente trabalhou muito, deixou de lado a família e visou mais o seu trabalho e, infelizmente, né, é, se envolvia aí com outras mulheres. E achava ele, na mente dele, que ele era um excelente marido e que ele a amava. Ele achava, ele ia nessa ideia de que ele amava realmente. Para ele, isso era amor. E na verdade não é, porque quem ama não trai, quem ama, né, fica com a família, quem ama gosta de estar junto, quem ama procura caminhar 2.000 passos. Então a gente faz isso daí, né? A menos que quando se você caminha 2.000, 3.000, 4.000 passos não dá certo, aí você tem todo o direito de trilhar a sua vida de forma diferente, né? Então ela falou assim: mas isso é questão de experiência, meu amigo. Questão de experiência. Com o tempo, a humanidade vai crescendo para que se alcance esse lar maravilhoso. Porque muitos pensam na Terra que a instituição familiar está acabando. E realmente o foco está se perdendo. Mas nós precisamos trabalhar para que esse foco volte, porque a família é muito importante, né? E ela ainda fala assim, e outra questão, a esmagadora maior porcentagem de ligações, de casamentos, de casais estão com relação a resgates. Resgate. Então, são poucos os casais que se unem
porque tem uma missão em conjunto para desenvolver aqui na Terra. Senão, a maioria se une por resgates. E por isso que acaba tendo essas contendas dentro do lar, porque você se une, porque aquele seu esposo, vamos dizer assim, você vai precisar conduzi-lo, ou aquela sua esposa, você vai precisar conduzi-la, ou os dois se comprometeram a conduzir um filho, outro filho que vem com problemas, entendeu? Então, a maioria é resgate. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui, elas falam, porque as almas femininas são grandiosas e não pode ficar inativas no nosso lar, assim como não pode ficar inativas na Terra, né? A mulher, ela tem todo o direito de ter o seu trabalho, de ter a sua profissão e também de ser mãe. E o marido tem o dever de cuidar também dos filhos, assim como estar na sua profissão. Então, tudo deve ser compartilhado. É preciso aprender a ser mãe. Olha só que coisa importantíssima que todas nós mulheres precisamos aprender isso. A alma feminina precisa aprender a ser mãe, a ser mãe, né? Não quer dizer que todo mundo é obrigado a ter um filho do seu ventre, né? É uma dádiva maravilhosa ser mãe e ter um filho do seu ventre. No entanto, tem pessoas mulheres, que virão aqui à Terra e não vão ser mães, né? Ou tem algum problema, ou simplesmente optaram para não ser. Só que a dádiva de ser mãe, ela é ser mãe de forma universal, porque toda mulher é mãe. Então, a mulher, ela é mãe do seu marido. Vamos colocar aqui entre aspas, por favor, pelo amor de Deus, o mãe do seu marido. Pelo amor. Mãe do seu marido não significa que você tem que ir lá fazer comidinha e dar no prato dele, que você tem que dar o remedinho na boca, que você tem que passar a roupinha todo dia, deixar separadinha na cama, nada disso. O homem, vamos mudar aqui o foco um pouquinho. O homem não aprecia muito mulheres, infelizmente, hoje em dia, o homem não aprecia muito mulheres que querem ser suas mães. Eles querem mulheres que sejam suas esposas, companheiras, suas mulheres, não mães, nesse sentido. Porque tem mulher que deixa de ser mulher para ser mãe, não é isso que eu estou dizendo. Ser mãe é cuidado, mas não é esse cuidado de ser empregada. É o cuidado do amor que se tem com o companheiro, de estar do seu lado sempre. Mulher tem esse dom de ser mãe de todo mundo. Então, ser mãe do marido é nesse sentido. Pelo amor de Deus, não sejam mães, principalmente os casais novos aí que estão iniciando hoje em dia. Maria falou que a gente tem que ser mãe do marido. Não é para ser mãe do marido, é para ser esposa, é para ser amante, é para ser mulher do marido e não mãe nesse sentido. Mas eu estou falando de outro tipo de mãe. Mãe cuidados. Mãe que a gente tem já dentro de nós esse instinto. Então, a mulher é mãe dos irmãos, a mulher é mãe dos seus alunos, né? A professora é mãe dos seus alunos. Não tem jeito, porque ela tem aquele dom de cuidar, né? Então, nesse sentido, a mulher tem que aprender a ser mãe, ou seja, deixar aflorar esse sentimento dos cuidados com o próximo. Esposa, esposa é o que a gente está falando aqui, tem que ser esposa, então precisa, é claro, cuidar-se, cuidar de si, cuidar do seu eu, cuidar do seu emocional, cuidar do seu físico, cuidar de tudo, para primeiro cuidar para si mesmo e também ser esposa do seu marido, tem que aprender a ser esposa. Missionária irmã. O que é missionária irmã? Missionária irmã é aquela mulher que ela também leva a sua palavra, leva o seu amor às outras pessoas, em todos os lugares que estão. Aí a mulher vai estar cumprindo a sua tarefa aqui, porque tem muitas que não conseguem fazer isso daqui, tem muitas que é só mãe e deixa-se esposa. Tem outras que é só esposa e deixa dos cuidados.
tem outra que cuida lá de fora das pessoas e não cuida dentro de casa, não é missionária irmã. Então, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas, olha aqui que a dona Laura fala, ó, não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão, pelo amor de Deus. Aqui, ó, a dona Laura, desse livro do André Luiz, há muito tempo já escrito, ela já fala do futuro. Ela já diz que as mulheres não devem se submeter à servidão dentro do lar, dentro do casamento, e simplesmente ficar servindo o marido, seja sexualmente, seja sendo empregada, e deixando de lado os seus objetivos, os seus intuitos, os estudos que quer realizar, o trabalho que quer fazer, né? O seu comprometimento social, porque isso aqui, ser missionária irmã, também está dentro do comprometimento social, que nós temos de trabalhar em benefício do crescimento da sociedade. E a mulher, ela tem muito para oferecer para a sociedade. Só que essa servidão aqui, ó, acaba acontecendo muito ainda hoje em dia. E essa piedade, ó, ociosa aqui, ó, acaba acontecendo. A mulher acaba não fazendo nada, simplesmente cuidando dos filhos, da casa, e ficando ali. E acaba essa encarnação, desencarna e vai, então, a espiritualidade de cobrar, porque ela não lutou para ser diferente. Então, eu sei que é difícil, tem muitas mulheres aí que sofrem a violência no lar, a gente sabe muito bem disso, mas a gente, por isso, e antes de mais nada, que nós mulheres precisamos ter esses olhos que a dona Laura estava falando aqui, ó, não se ligar às pessoas por interesse, por interesse, por interesse material, porque é isso, porque é aquilo, mas se ligar às pessoas que seja um homem de bem, e não aquele homem que depois ele vai tornar a mulher uma escrava, né? E ela fala aqui, olha, que todos nós temos a nossa missão, é a nossa função aqui na Terra. A alma feminina tem a sua função, a alma masculina tem a sua função, e a gente espírita sabe que uma hora a gente vai ver homem, outra hora a gente vai ver mulher, de acordo com o nosso plantio. E assim todos nós vamos crescendo. Aí, depois de um bom intervalo de falar tudo isso, se vocês viram que a dona Laura, ela coloca para nós a importância da alma feminina aqui na Terra e a importância de nós sermos diferentes, buscarmos o nosso espaço, né? É, ela diz também que lá no plano espiritual, o Ministério do Auxílio confia crianças ao lar, é, para que essas crianças sejam cuidadas, né? Confia crianças ao lar. Minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que pode lhe dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terrestre. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres diurnos nos trabalhos de enfermagem. Então, que ele está querendo dizer aqui? O que ela está querendo dizer aqui? Aquelas crianças que chegam ali no plano espiritual, recém-desencarnadas, que logo, logo vão estar na condição de adulto, mas ainda passa por um período pequeno, né? No estágio de criança também são confiadas às mães ali do nosso lar, e isso vai trazer a ela benefícios em virtude de estar trabalhando no amor. Assim como na Terra existem os trabalhos aqui, baseado em 8 horas de trabalho, lá no mundo espiritual também existem as 8 horas de atividade de interesse coletivo. E é uma programação bastante interessante, porque se lá no nosso lar existe 8 horas de trabalho, olha aqui a cópia imperfeita da Terra. Da onde que saem essas ideias? Da onde que saem as intuições? Tudo são experiências que nós vivemos no nosso lar, que nós vivemos em outras colônias, em outras cidades, ou em outras encarnações, e que a gente traz para cá. Por isso que aqui é uma cópia imperfeita de lá. Olha só, lá também 8 horas diárias de trabalho. E ela faz questão de trabalhar lá, porque ela disse que ela se sentiria envergonhada se não executasse o serviço também. Quer dizer, é uma mulher disposta ao trabalho e tem consciência de que precisa trabalhar para ter bônus horas.
e sabe que o objetivo não é só ter bônus horas, o objetivo é estar bem. O trabalho, ele edifica, seja nós aqui encarnados ou seja a gente desencarnado. Tanto é que vocês podem ver que essa quarentena tem gente que já está ficando doidinho, que eu falo com pessoas, e as pessoas estão ficando doidinhas, estão ficando é, com depressão, em virtude de estar em casa sem trabalhar, para você ver a importância do trabalho. Mas aí é uma outra lição que a espiritualidade está passando para a gente e a gente precisa aprender. Então, minhas queridas, meus irmãos, essa foi a lição de hoje, mostrando para nós que o verdadeiro lar é aquele lar composto por sentimentos verdadeiros, pelo amor, mesmo que seja aquele lar onde a gente vem para resgatar inúmeras coisas, que é a maioria dos lares aqui, mas precisa ter amor, precisa desenvolver amor e precisa ter respeito. Mostra aqui para nós também a importância da mulher, tanto na sociedade, dentro do lar, e que o espírito feminino nunca deve se deixar ser ocioso, nem deixar se abater por nada nem por ninguém. E que nós devemos lutar pelas nossas ideias, pelos nossos objetivos e pelos nossos espaços, porque a mulher é muito importante na sociedade. Viu? Um beijo para vocês. Vamos fazer a nossa prece final, pedindo a Jesus que ele nos fortaleça, que ele nos ampare, que essa água nossa, Jesus, seja nela colocada os remédios espirituais para nossa calma, para a calma do nosso lar, para o fortalecimento de todos, e que assim, mestre, possamos, juntos, na mesma sintonia, sermos pessoas melhores. Proteja nosso país, nosso mundo e a nossa cidade. E assim seja. Beijo para vocês, queridas.